Bom, pessoal, aqui vai mais uma aula de eletrônica. A questão que vamos discutir é sobre defeitos que eu peguei nesse chassi U9 de uma TV sempre Toshiba. Esses defeitos podem vir a ocorrer em outros chassis. Mas vamos lá à questão. O modelo dessa TV, para te falar com mais exatidão a vocês, é o modelo TV283AAV. O chassi é U9. Bom, tudo começou pelo Varicap, pela unidade Selentronic. O que aconteceu? A unidade original da TV estava com essa sua ponta quebrada. E o que aconteceu? Foram colocadas unidades incompatíveis com a TV. E o que aconteceu? Em meio a essas experiências, acabou-se acontecendo uma fuga neste diodo desta alimentação, que alimenta este circuito aqui. Que esse circuito, mais detalhadamente, é o D2396. Aí o que aconteceu? Consequentemente, o fusistor de proteção, ele se rompeu como medida de proteção, pois a linha estava em curto. Aí o que acontecia? Eu ligava o televisor e o televisor não exibia trama, não tinha trama. Aí o que eu fiz? Aí eu também notei que o televisor, além de não ter áudio, ele estava com o vertical fechado. Primeiro, o que eu fiz? Eu aqui na saída desse integrado de saída vertical, que é o T de tatu, A de amor, 8304. Reiterando, TA 8403K, que é o CI responsável pela saída vertical. Verificando as tensões de alimentação do mesmo, vi que estavam normais. Aí, com posse do esquema do aparelho, eu, através do microprocessador, localizei o pino, onde saem os pulsos de 60 Hz para o vertical poder funcionar. Notei que havia ausência desses pulsos. Aí eu parti para a linha aqui dos 5 volts aqui no Varicap. E eu vi que os 5 volts estavam ausentes. Aí sim que um estágio desse circuito, e eu percebi que essa resistência, que é um resistor de 56R, estava aberto. Aí eu peguei e substituí esse resistor. Como de praxe, eu percebi que havia fuga nesse diodo, o que me levou a crer que seria a causa que essa fuga pode ter danificado esse circuito que foi substituído, que é o D2396, e consequentemente provocado a abertura do tal fusistor como medida de proteção. Aí restabeleci essa linha, pus um diodo em bom estado, coloquei um resistor em bom estado e, ao fazer análise, constatei que aqui havia um resistor SMD de 470R. Aí eu percebi que ele também estava aberto. Aí restabeleci essas resistências, pus umas boas em bom estado. Aí restabeleci a linha de 5 volts. Aí liguei o televisor e o televisor apresentou-se normalmente. Ele abriu a seção vertical, ou seja, o que me levou a crer que a ausência desses 5 volts faz o oscilador vertical do micro parar de funcionar e enviar os pulsos de 60 Hz até o integrado. Muitos técnicos, com certeza, principalmente iniciantes na profissão, apanham muito com esse defeito, ou seja, pegam o circuito vertical, checam tensões, vê que está tudo boas e ficam desorientados. Ou seja, a primeiro procedimento no chassi sempre Toshiba, que inclusive recentemente peguei um chassi mais novo do que esse, U16, com o mesmo problema, deve-se fazer o seguinte: tendo tensões no integrado TA8403, devemos verificar a fonte geradora de 5 volts.
e verificar se normalmente tem os 5 volts ou se eles estão ausentes. Caso eles estejam ausentes, são eles que fazem o oscilador interno do micro, do vertical, não funcionar e produzir o efeito da falta de pulsos verticais. Bom, ainda essa televisão aconteceu problemas na fonte dela. O que aconteceu? O fusível de proteção e esse fusistor grande aqui de 3RJ, 3,3R por 10 watts, se abriu e o fusível da fonte se queimou. Como de praxe, verifiquei que havia um curto aqui na parte primária da televisão. E eu, como de praxe, substituí o STR, que é um STR F5653, substituí por um em bom estado, e antes de ligar, eu verifiquei que um diodo de 5V6 volts, um Zener de 5,6 volts, estava em curto, o que me levou à conclusão que este diodo provocou a queima do STR pelo fato de estar em curto. Após revisionar todos os componentes do primário da fonte, substituir o diodo defeituoso, assim como o STR, e o fusistor e o fusível de rede, eu liguei o aparelho na tensão de 220, que é o que eu uso aqui na oficina, e percebi que o aparelho se normalizou também o estágio da fonte. Aqui ficam meus agradecimentos a quem assistir esse vídeo. Esses vídeos são publicados na internet com o intuito de transmitir meus conhecimentos a pessoas que são leigas na eletrônica e que se interessarem pela profissão, e também de transmitir ajuda a pessoas que são principalmente iniciantes da profissão, pois digo que eletrônica é uma profissão muito complexa, é uma ciência que poucos entendem e a pessoa precisa ter dedicação e vontade para entender essa complexa ciência, que é a medicina dos aparelhos, que nós técnicos somos como se fôssemos médicos humanos, mas enfim, nós somos médicos de aparelhos eletrônicos, assim como um médico de nós, do corpo humano, precisa ter vastos conhecimentos para poder chegar a alguma conclusão, assim somos nós. Com essa mesma profissão, nós somos médicos dos circuitos eletrônicos e, consequentemente, dos aparelhos. E como eu falei, esse filme é para transmitir conhecimento a pessoas que sejam leigas no assunto. Obrigado e um abraço a todos e meus agradecimentos a quem assistir o vídeo. Obrigado.